pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez com vocês na TV Educação, programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio, tá, turma? A gente começou a falar de trigonometria, né? Falamos aqui já das razões trigonométricas, do seno, cosseno e tangente, né? O conceito dessas razões trigonométricas, né? A gente viu que é possível você tabelar esses valores, existe uma tabela de valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos, né? De 1 até 89 graus. A gente vai dar continuidade a esse estudo falando dos ângulos notáveis, tá? Ângulos notáveis, que são aqueles, turma, que eles são mais importantes, porque eles podem ser extraídos de figuras conhecidas, como o quadrado e o triângulo equilátero. Tá? O importante é desses ângulos em estudar, porque um problema, se ele precisar do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos notáveis, você vai ter que saber, tá? Porque eles podem ser extraídos de figuras conhecidas. Okay? Então vamos falar, mostrar de onde surgiram esses valores, como surgiu esses valores, e montar uma tabelinha só com esses ângulos notáveis. Tá? Então, quando eu falo de ângulos notáveis, eu estou falando do ângulo de 30 graus, do ângulo de 45 graus e do ângulo de 60 graus. Esses são os ângulos notáveis. Turminha, para a gente encontrar esses valores, a gente vai encontrando e preenchendo essa tabela aqui. Depois eu mostro uma maneira fácil de você preencher essa tabela. Tá? Olha só, a gente vai utilizar duas figuras. O quadrado, né? Quadrilátero de 4 lados iguais, né? Ângulos retos, vocês conhecem. E vamos usar também o triângulo equilátero, que é o triângulo que possui os lados iguais. São dois polígonos regulares. Turminha, então vamos lá, olha só, quando você tem um quadrado aqui e você traça uma diagonal, certo? Essa diagonal, ela divide o ângulo de 45 graus ao meio, de 90 graus ao meio. Então ele forma aqui um triângulo de 45, certo? E essa diagonal, ela vale L raiz de 2. Você pode fazer esse cálculo através da aplicação do Teorema de Pitágoras. A gente não vai fazer aqui para não perder tempo. Mas essa diagonal, ele vale L raiz de 2. Perceba que quando eu pego esse quadrado e traço essa diagonal, eu formo um triângulo retângulo, cujos catetos, em relação a esse ângulo de 45, esse é o cateto oposto, vale L, o cateto adjacente vale L, que é o tamanho do lado do quadrado, e a diagonal vale L raiz de 2. Tá? Olha só, vamos ver que a gente vai conseguir saber quanto é o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus usando essas medidas. Olha só, o que é seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, vai ficar L dividido por L raiz de 2. Certo? Bom, cancelando aqui, ó, você vai encontrar L dividido por L dá 1, né? Fica 1 sobre a raiz de 2. Certo? Mas você sabe que você não pode deixar um radical, um número irracional, no denominador. Tem que racionalizar. Eu faço isso multiplicando em cima e embaixo pela própria raiz de 2. Certo? Fazendo isso, você vai encontrar que o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Por que sobre 2? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então perceba que nós já sabemos quanto é o seno de 45. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Certo? Vamos encontrar agora o cosseno de 45. Cosseno de 45 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Perceba que vai dar a mesma conta, porque o cateto adjacente é L, ó. Tem o mesmo valor do cateto oposto. Então fica L sobre raiz de 2. Nós já fizemos essa conta e achamos que o cosseno vai valer raiz de 2 sobre 2. Ó. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Os dois valem raiz de 2 sobre 2. Certo?
E por último, nós vamos encontrar tangente. O que é tangente mesmo, turma? Lembrando, tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seja, vai ser, no caso aqui, L dividido por L. Ora, e L dividido por L é 1, né? Qualquer valor dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Certo? Então, encontramos o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus usando o quadrado, né? O quadrado foi a figura que a gente utilizou para encontrar o valor do seno, do cosseno e da tangente de 45. Turma, agora a gente vai achar os ângulos de 30 e 60 graus. Para isso, turminha, nós vamos usar um triângulo equilátero. Tá? Triângulo equilátero é aquele que tem os lados iguais e os ângulos internos também são iguais, todos medem 60. Para eu poder usar o triângulo equilátero, eu tracei uma altura. Essa medida aqui é a altura. Ó. Essa medida vale L raiz de 3 sobre 2. Você pode também encontrar isso aqui aplicando o teorema de Pitágoras aqui. Certo? Turminha, essa altura, ela divide esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Ó. Então, ele está dividindo esse ângulo que é 60 em dois de 30. Ó. Então, você vai ter um triângulo CHB, onde o cateto vale L raiz de 3 sobre 2. Esse outro cateto vale L sobre 2, porque essa altura também divide esse lado ao meio. E você tem a hipotenusa que mede L. Tá? Eu tenho aqui o ângulo de 30 e tenho o ângulo de 60. Eu vou usar esse triângulo aqui, ó, para encontrar seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 e 60 graus. Tá? Vamos começar com 30 graus. Ó. 30 graus. Pegar esse ângulo. Então, o que é o seno de 30 graus? É o cateto oposto, no caso aqui vale L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Tá? Então, você vai ter aqui ó, L sobre 2, cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Nesse caso, a gente repete a primeira fração, que é L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de L é 1 sobre L. Tá? Aqui perceba que eu posso cortar esse L com esse L aqui. Você vai encontrar, então, um meio. O seno de 30 graus é um meio. Tá? Então, a gente já pode aqui dar continuidade à nossa tabelinha. Ó. Um meio. Cosseno de 30 graus. O cosseno, turma, é cateto adjacente. Ó. O adjacente ao 30 é esse aqui, ó. Sobre a hipotenusa que é L, ou seja, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Tá? O que a gente faz? Conserva a primeira fração, que é L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre L. Podemos cancelar o L com o L. Nós temos agora que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Certinho? Então, mais um quadradinho aqui a gente completa. Certo? E agora a gente vai para a tangente de 30 graus. Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Né? O cateto oposto é L sobre 2. O cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Certinho? Vamos repetir a primeira fração, que é L sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. 2 sobre L raiz de 3. Olha, a gente cancela o 2 com 2, cancela o L com L, você vai encontrar 1 sobre a raiz de 3. Turminha, mas aqui
nós vamos ter que fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Toda vez que você tiver um número com raiz embaixo, que não tem valor exato, você tem que racionalizar, tá? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3, no próprio radical. Se você fizer essa conta, você vai encontrar raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor da tangente de 30 graus. Beleza, turminha. Falta agora só a gente definir os ângulos o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 60. Vamos fazer a mesma coisa, turma, só que agora eu vou usar esse ângulo aqui, ó, de 60. Esse vai ser meu ângulo de referência, para eu saber quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Então, seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vou ter L raiz de 3 sobre 2, dividido por L. Então, nós vamos ter L raiz de 3 sobre 2, multiplicado por 1 sobre L. Fazendo o mesmo processo de conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí você pode cancelar, ó. Então, você vai ter que o cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60. Cosseno de 60. Cateto oposto pelo cateto adjacente. L sobre 2 dividido por L. Cateto oposto, cateto adjacente pela hipotenusa. Desculpe, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vai ficar L sobre 2 multiplicado por 1 sobre L. Cancela, meio. Certinho? E por último aí a tangente de 60 graus, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nós temos L raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente é L sobre 2. Então, nós temos aqui, conserva a primeira fração, que é L raiz de 3 sobre 2. Multiplica pelo inverso da segunda, que fica 2 sobre L. Aí você pode cancelar o L com L e o 2 com 2, né? Ficando apenas a raiz de 3. Ora, então nós completamos aqui a nossa tabela das nossas razões trigonométricas. Professor, mas aí eu vou ter que fazer tudo isso aí. Galera, eu mostrei de onde veio, né? Porque na matemática nada cai de paraquedas, né? Você vai usar os valores. Então a gente tem que memorizar a tabelinha, porque na hora de uma prova, alguma coisa assim, é muito complicado você lembrar dessa demonstração, né? Não é difícil, mas é trabalhoso, tá? Então é importante que você saiba montar aqui essa tabelinha. Eu vou mostrar uma forma rápida de você fazer isso, né? Olha só, vou apagar aqui os valores. Ah, vamos apagar aqui todos os valores que nós colocamos aqui e vamos refazer essa tabelinha mostrando uma forma prática, rápida, de você memorizar, né, para você construir essa tabela. Né, você vai fazer uma prova, você já constrói a tabelinha do lado, você não está colando, você está colocando aquilo que você sabe, né, para você na hora de consultar a tabela. Beleza? Então veja bem, como é que você pode fazer isso aqui, né? Olha só, então eu coloquei uma tabelinha onde eu coloquei aqui 30, 45 e 60. Cosseno, seno, cosseno e a tangente. Então o que você pode botar aqui? Ó? Você pode começar colocando 2 aqui em todos os denominadores. Ó, do seno e do cosseno. Certo? Coloquei 2 aí em todos os denominadores. E aqui você vem, ó. 1, 2, 3, 2, 1. Certo? Aí, turma, você vai botar raiz no 2 e raiz no 3. Olha, raiz no 2 aqui, ó.
raiz no 3. Raiz no 2 e raiz no 3. Olha aí. Certo? Ah, pessoal, tangente. Se você quiser encontrar tangente, basta você dividir esse valor por esse. Ó. Tá? Que se você dividir o seno pelo cosseno, a divisão do seno pelo cosseno dá tangente. Então, essa divisão aqui, você vai encontrar raiz de 3 sobre 3. Ó. Se eu divido esse valor por esse, como eles são iguais, o resultado dá 1. E se eu dividir esse valor com esse, o 2 cancela com 2. Dá raiz de 3. Existe até uma musiquinha, não vou cantar aqui para vocês, tá? Mas existe uma musiquinha de decorar isso aí. Minha filha canta bastante lá em casa quando a gente estava estudando isso aí, tá? Então tem uma música que memoriza, ajuda a memorizar essa tabela de razões trigonométricas, que é importante que você saiba esses aqui, tá? Então, bota 2 aqui em todos, nos denominadores. Aí no numerador, você vem 1, 2, 3, 3, 2, 1. A raiz vai no 3 e também no 2. É isso? E aí, para contar a tangente, você divide o seno pelo cosseno, né? A música só diz assim, ó. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mais ou menos assim, eu não sei cantar para não bagunçar a aula, né? Mas é isso aí, turminha. Então, nós temos aí a tabela dos ângulos notáveis. Para finalizar nossa aula, turminha, vamos fazer aqui uma questãozinha, ó, onde eu quero encontrar o valor de A e quero encontrar o valor de C. Eu tenho a medida do cateto oposto e tenho um ângulo, ângulo de 30. Perceba que nessa questão ele não é obrigado a lhe dar o valor do seno, cosseno e tangente do 30, porque o 30 é um ângulo o quê? Notável, né, turma? Então eu não preciso. A questão não é obrigada a oferecer. Então vamos lá. Olha, eu quero calcular esse valor de A, que é a hipotenusa. Eu tenho o cateto oposto, né? Então, qual relação eu posso usar para encontrar o valor da hipotenusa tendo o cateto oposto? Eu uso o quê? Eu uso seno. Porque seno é a razão que relaciona o cateto oposto, que é a medida que eu tenho, e a hipotenusa, que é a medida que eu quero. Então, você vai ter que o seno de 30 graus é igual o cateto oposto, que é 10, sobre a hipotenusa, que é A. Quanto é o seno de 30 mesmo? Seno de 30 é 1 meio, tá? Então vai ficar 1 meio igual a 10 sobre A. Certo? Aí você faz meio pelos extremos, você vai encontrar que o A vai ser igual a 20. Certo? Eu quero calcular, turma, agora o valor de C, que é o cateto adjacente. Eu tenho o cateto oposto. Eu posso usar tangente. Tangente de 30 vai ser igual o cateto oposto, que é 10, sobre o cateto adjacente, que é C. Tá? Quanto é a tangente de 30 mesmo? Tangente de 30 está aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, você vai encontrar raiz de 3 sobre 3 igual a 10 sobre C. Certo? Aí, fazendo meio pelos extremos, você vai encontrar raiz de 3C igual a 30. Certo, turminho? Aí, o que acontece? O C vai ser igual a 30 sobre a raiz de 3. Turma, 30 sobre 3 raiz de 3, a gente tem que racionalizar, né? Você racionaliza, multiplica pela raiz de 3. Você vai encontrar um C valendo 10 raiz de 3, fazendo essa continha aí. Certinho? Então, turma, hoje a gente explorou a questão dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Mostramos para vocês de onde eles surgiram, mostramos que é fácil você montar uma tabelinha com esses ângulos, que a gente vai ter que saber. Tá? 30, 45 e 60 a gente é obrigado a saber. Tá? Mostramos uma tabelinha fácil de você montar. Então, estude, analise esses ângulos notáveis aí direitinho, que eles são essenciais no estudo da trigonometria. Ok, turminha? Um abraço, já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.